Boa noite a todos. Estamos ao vivo em nossa primeira live. Vamos fazer uma live com o Conrado Juliette, né? Já vamos chamá-lo aqui para a gente poder conversar com Conrado Juliette, especialista aí em MLS. Conrado, ele já trabalhou na ESPN, né? Já tem uma carteira muito boa aí na área do jornalismo esportivo. E nós vamos chamar aí daqui a pouco Conrado Juliette para poder bater um papo aqui conosco sobre a MLS, a Major League Soccer. Ela é a principal liga de futebol nos Estados Unidos, comporta time também do Canadá. Aí o pessoal entrando, uma boa noite a todos. Obrigado aí pelo apoio, pela audiência. Vamos aguardar Conrado Juliette. Só um minutinho aqui. Só vamos aguardar mais um minuto. Esperando o nosso grande amigo Conrado Juliette. Vai falar hoje com a gente aí sobre a MLS que ontem teve a sua final do campeonato MLS is Back. Ficou um tempo parado aí devido à pandemia. Aí ele já entrou aqui, o Conca. Vamos aguardá-lo aí. Opa, boa noite. Tudo bem, Igor? Tudo bom, Conca? Tá me ouvindo certinho aí? Vamos aguardar. Beleza. Deu uma travadinha aí no... Vamos ver aqui. Pera aí que deu uma travadinha aí. Agora foi. Agora... Tudo bem? Agora foi. Agora sim. Então vamos lá. Conrado Juliette dispensa apresentações, né? Mas deixar aí em aberto para você falar um pouco aí sobre a sua trajetória, a trajetória de ESPN, né? O que já fez na área de jornalismo esportivo, o que está fazendo agora, né? Também, morando aí nos Estados Unidos. Isso. Além de ser um exímio cozinheiro aí, né? Que a gente acompanha aí, vê o atacando de cozinheiro na internet. Boa noite, Conrado. Obrigado mais uma vez aí pelo tempo que você disponibilizou para a gente. Imagina, obrigado a você pelo convite, um alô para todo mundo aí que está acompanhando, seja ao vivo ou depois, né? Obrigado Sim. mesmo, é uma honra, a gente vinha combinando, né? Esperando o andamento aí do torneio, que foi muito legal de acompanhar aqui de perto, estando lá, né? Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes ir lá para Orlando, ver todo como funcionou essa bolha e tudo mais. Estamos aqui, hoje eu estou ao vivo com você de Boston, eu vivo na Flórida, mas trabalho aqui na nossa rádio USA, que aliás é uma rádio uma rádio brasileira aqui na América, né? E que tem uma ligação muito forte com a MLS, porque nas últimas 5 temporadas transmite os jogos do New England Revolution. Vem para cá numa viagem para resolver umas questões e estou à disposição de todos aí para o que for necessário. Ah, legal. Eu falei brincando aí do cozinheiro, né? Daqui a pouco a gente pode marcar uma live só para falar disso, né? Dos pratos aí específicos de cada região aí. Eu costumo brincar, dizer que não é que eu cozinho bem, eu tiro boas fotos, né? Porque hoje você põe uma foto bonita, um filtro legal, uma luz boa, a comida parece... Eu gosto, é um hobby, já foi até uma questão assim, um pouco profissional, mas é uma coisa que eu gosto demais. Quem sabe no futuro levar um pouco mais adiante isso. Ah, bacana. Bom, então vamos começar. E desde já te pergunto, por que a MLS? O que foi que te atraiu nessa liga, né? E o que você pode dizer que te chamou a atenção e que te fez, né, querer acompanhar e se especializar aí? Eu vejo assim,
eu comecei a perceber, assim, para responder de maneira objetiva. Por quê? Porque daqui a 6 anos a Copa do Mundo vai ser aqui, né? Uma Copa Sim. do Mundo, uma candidatura conjunta, que não é uma Copa dos Estados Unidos, ela é uma Copa Estados Unidos, México e Canadá, mas que terá abertura e encerramento aqui, todos os jogos a partir das quartas, todos aqui nos Estados Unidos. Então ela é uma Copa basicamente americana, num momento bem diferente do que aquele processo que em 1994, quando o Brasil foi tetracampeão, começou, né, no sentido de que aquilo ali fomentou o início da MLS, o desenvolvimento do esporte, que não é um trabalho assim, ó, vamos colocar uma liga e o negócio vai virar. E depois que eu me mudei para cá, eu comecei a perceber de perto, primeiro que a gente tinha um preconceito errado, preconceito, como diz a palavra já, né? Deixar claro que quando você tem uma opinião sem de fato saber, estão achando assim que o americano não gosta. Aquelas verdades, né, que giram no meio, né, do futebol. Americano não gosta de Sim. 0-0, americano não gosta de futebol. Quando eu comecei a perceber, eu sou muito fã de outros esportes americanos, a NFL principalmente, né? O futebol deles aqui. Mas eu Uhum. comecei a perceber o maior interesse. Em números, isso que eu estou falando se comprova. Então, é a liga que mais cresce em termos de audiência comparada com outras grandes ligas. Em relação à média de público, obviamente que eu estou falando do período pré-coronavírus, já está posicionada entre as ligas que mais recebem torcedores. Então eu sinto que é um mercado que ainda está crescendo e tem muito a crescer. E eu quero Sim. viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero chegar em 2026 com isso já estando bastante inserido. Eu estou só há 2 anos e meio aqui, né? Então é só um processo ainda, né? Para ir conhecendo de perto, igual você falou, né? Você chegou a acompanhar alguns jogos lá na MLS. E até adiantar essas perguntas também que eu ia te fazer. Há realmente preconceito com a MLS, né? Perante aí não só, né, a imprensa brasileira ou o público brasileiro, mas de modo geral, você acha que há esse preconceito de saber que o americano não gosta ou não sabe nem chutar uma bola? Eu acho que é mais de fora do que daqui de dentro. Uhum. Aqui, o interesse em jovens, em crianças, né, de 12 a 14 anos, isso é uma pesquisa do ano passado, o soccer já superou o interesse do beisebol, por exemplo. O interesse das crianças. Uhum. E por que isso? Porque a parte de discussões imigratórias, esse é um país de muitas culturas, inclusive a nossa. Né? A cultura Sim. latina, a cultura dos mexicanos que aqui vivem, que gostam muito do futebol. E antes a gente dizia assim, o futebol aqui só tem futebol feminino. Isso também vinha carregado com preconceito, como se o futebol feminino fosse menos do que o futebol masculino. Então esse comentário por si só, Sim. ele já trazia uma carga de preconceito. E não é verdade. Hoje, por exemplo, óbvio que nós estamos falando de um país de muita diversidade cultural, um país enorme, de dimensão continental, como é o Brasil, como é o nosso país. Então, a realidade que eu Sim. vivo na Flórida, ela é diferente aqui de Boston, onde eu estou, e eu estou conhecendo agora, estou aprendendo, assim como ela é muito diferente do centro dos Estados Unidos, assim como ela é muito diferente da costa oeste. Então, são vários países dentro de um mesmo território. A Várias realidade que eu culturas, né? vivo, exatamente, a realidade que eu vivo hoje você tem escolas que já estão substituindo a quadra de tênis por quadra de futebol de salão, por conta da presença do povo latino que gosta de jogar futebol. Você está vendo, pensando lá na ponta final, né, ali no processo já mais adiantado, hoje um jogador americano que tem tudo, na minha opinião, para ser o maior de todos na Europa, que é o Pulisic, né, que fez um final de Bom, temporada fantástico com o Chelsea, e ter um ídolo vai ser muito importante para o futebol crescer aqui. Então eu acho que isso está acontecendo. A gente só demorou a perceber, mas isso já está acontecendo. Então, o que eu ia te colocar é isso, porque o que falta, né, para a MLS engatar a segunda, a terceira aí, e principalmente engajar os americanos, né? Acho que o Donovan foi essa figura durante muitos anos, né? Só que ele não conseguiu, talvez, tanto sucesso na Europa. E hoje o Pulisic pode ser esse cara, né? Pode ser esse cara É, que, perante a é. Europa, ele consiga um sucesso, né? A gente pode falar do Dempsey, que também jogou na Inglaterra e foi bem. Sim. Acho que é, em termos assim de Tim projeção, o Howard também. Howard, isso que eu ia falar, mas Sim. goleiro, né? Goleiro, né?
É, pelo amor de Deus, eu tenho um dos meus melhores amigos aqui, inclusive nos Estados Unidos, é um goleiro, é um ex-goleiro, né? O Uhum. Bruno Cardoso, que Do jogou aqui Bruno no Fort Cardoso. Lauderdale. Jogou no Palmeiras, né? É, isso. E do Santa Cruz, na Portuguesa, e Uhum. aqui no Strikers, né? A gente faz muitas transmissões juntas. Mas é diferente. Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando da construção de um ídolo que pode fazer com que a criança queira uma camisa, que possa fazer com que a criança escolha jogar o futebol, e o Pulisic tem muito para isso. Ele tem só 22 anos, ele bate um bolão, ele é um ótimo jogador. Ele teve um começo conturbado porque ele teve uma lesão séria. Essa volta dele foi ótima. Eu acho que a próxima temporada é a temporada de afirmação. Ele jogando pelos Estados Unidos, ele também ainda não foi o cara que se imagina, mas nós estamos falando de um cara de 22 anos. Então Sim. eu acho que são etapas que a gente está começando a ver, que a gente está começando a entender. Ah, legal. E você acha que também os Estados Unidos precisa revelar mais jogadores para acompanhar esse processo com o Pulisic, que também acho que falta, né? Sim, mas passa por ter um ídolo. Esse é o ponto. Eu acho que passa por isso também. Passa por ter um ídolo, porque é isso que eu estava falando. Que você vai fazer o garoto e a garota querer, como as garotas que viam a Mia Hamm, por exemplo, foi uma das maiores, né, jogadoras de futebol da história e americana. Você cria um espelho. Mas eu acho que sim, eu acho Sim. que o processo de revelação tem uma coisa importante que a MLS fez esse ano. Esse ano, por dizer, né? Isso vem acontecendo nos Uhum. últimos anos. É, que foi destinar obrigatoriamente parte do dinheiro dos clubes para as academies, né? Para o Sim. desenvolvimento das categorias de base, que era uma coisa que não acontecia. Isso tem críticas aqui dentro dos Estados Unidos, porque isso pode também matar um pouco do futebol das outras divisões, mas eu vejo com um olhar ali, pensando na região onde eu vivo, ali onde está o Inter Miami, que acabou de chegar, você já tem um garimpo feito numa área que tem muito futebol, muitos clubes de futebol, e que você pode começar a trazer esses caras pro Inter Miami, ou enfim, para outras franquias da MLS. Então, você comentou a questão do ídolo, e eu acho que isso aconteceu também um pouco com a MLS, principalmente com a chegada do Beckham, que na época pode-se dizer que foi um divisor de águas, né? Primeira vez que eu ouvi falar de MLS foi quando o Beckham veio para o Galaxy, e querendo ou não, a partir dele vieram outros, né? Não sei se também para a Liga faltaria isso, né? Então, mas eu acho que o Beckham fez parte de um momento importante para fazer exatamente esse impacto que você falou. Para dizer, olha aqui, dá uma olhada no que está acontecendo aqui. Porque a MLS tentou repetir essa fórmula com figurões. Só que assim, os figurões que chegavam aqui, e o último deles foi o Ibra, que jogou muito aqui, diga-se, né, no Galaxy, os caras Sim. chegam mais ou menos num ponto de carreira de declínio, de final de carreira. Então eu acho que não é Sim. muito por aí, porque senão de novo você vai ficar muito preso a isso, vai ficar muito preso ao nome do cara e pouco à questão técnica. Eu acho que passa pela revelação de talentos e por um outro aspecto que a gente ainda não falou, mas que eu vejo a diferença. De novo, considerando o período pré-coronavírus. Estádio Sim. cheio. Estádio cheio é bom para o espetáculo na televisão, é bom para o narrador, é bom para os times, é bom para os técnicos, e faz as pessoas que não estão sabendo falar, rapaz, por que está todo mundo assistindo isso aí? Tem alguma coisa. Aí você pega Sim. times como o Seattle Sounders, que os jogos são sempre lotados com uma grande festa. O Portland Timbers ontem, campeão, também coloca muita gente no estádio. Sabe por que eu estou falando isso? O primeiro reforço do Inter Miami, a gente está vivendo aqui a expectativa. Pô, o Inter Miami vai contratar Sim. quem? Quem vai ser a estrela do Inter Miami? Sabe qual foi o primeiro Sempre reforço? ventila alguém, né, no Inter Miami. Então, mas sabe o que o Inter Miami fez? Contratou uma torcida. Você pode até questionar, que não é exatamente autêntico, né? Você chama uma galera, são os argentinos, ali do sul da Flórida, uma galera que gosta que vai barulho com tambor, tanto que os cânticos são espanhóis. O time nem existia e já tinha alguns eventos que você tinha a torcida lá, como, por exemplo, quando eles começaram a reforma do estádio. E aí eu não estava entendendo aquilo, né? Como assim, cara? Sim. Parece uma coisa meio artificial, né? Vou comprar uma torcida, né? Mas agora eu entendi o porquê disso. Por mais que ela não seja autêntica, mas
você quando tiver jogos lá dentro, isso vai voltar a acontecer agora, porque a gente não teve ainda, né? Jogos no Inter Miami, Uhum. isso vai passar para alguém que talvez queira ser torcedor, ou é legal torcer para esse time, olha como os caras torcem, entendeu? Sim, verdade. E de novo a figura do Beckham no próprio Inter Miami, né? Que querendo ou não é um cara que já conhece a É, liga e fala do marketing também, querendo ou não, ele é um cara muito bom nisso, né? De fazer. sem dúvida. Sem dúvida, conhece como ninguém, trabalhou muito bem isso na carreira, né? Acho até uma parte, se você me permite, essa é uma discussão que eu tive aqui na rádio, que eu trabalho na nossa rádio, outro dia. Sim, Acho que o Beckham, a gente entrou numa discussão, não tem muito a ver com o MLS, mas nós entramos numa sim, discussão, quem sim, jogou mais bola, Beckham ou o Figo? Né? E eu disse, para mim o Beckham. sim. Para mim o Beckham. Você sabe qual é o preconceito que as pessoas tinham com o Beckham? Porque ele era bonito. Então as pessoas, ele é bonito e bate falta. Mas não, jogou muita bola o É, Beckham. sim, Né? Beckham jogava muito. Sim. Jogou muita É, bola. né, então, e aí você comentou da questão dos medalhões, né? Depois dele veio muitos, né? Veio Lampard, Gerrard, Pirlo, né? Talvez dentro de campo você esperasse um pouco mais, um título, ele não sei. Davi Villa foi muito bem também, né? Querendo ou não, já era um cara consagrado, campeão. E hoje você vê as franquias migrando para uma outra estratégia de contratação, né? Principalmente aqui na América do Sul, trazendo alguns jogadores promessas, né? Você vê que algumas promessas, tem o Pavon, que era do Boca Juniors. Você vê alguns caras que, ao invés de ir para a Europa, fazer uma ponte em um time menor na Europa, estão migrando para a MLS, assim como aconteceu com o Almiron, né? Um tempo atrás, para Isso. depois pegar um time na Europa, né? De alto escalão, ou pelo menos as É. principais ligas, né? O Atlanta do Tata Martino, acho que foi o precursor nisso, né? O cara de ir buscar, né? De ir buscar esses talentos que você falou bem. É um bom garimpo. É um garimpo que talvez o futebol brasileiro poderia fazer, né? De olhar, de É, repente, no futebol do Paraguai, jovens talentos, e depois você vender, como é o caso do Almiron. O caso do Almiron, ele é lapidar porque o Almiron sai do Atlanta para ir jogar no Newcastle. Né? Ele faz esse caminho e o Atlanta continua investindo nesses jovens jogadores. É curioso. É curioso também ao mesmo tempo, e acho que o Orlando City pode dar um bom indicativo disso, como os brasileiros não entram nessa roda, né? Como os é, brasileiros. Você tem brasileiro jogando aqui, mas você não tem o mercado, a MLS buscando jogadores assim de mercado. Vai buscar brasileiros que estão em destaque. São jogadores. Thiago Santos, que acabou de chegar no Dallas, o Bressan, que já está há um tempo lá, capitão e tudo. tem o Antônio O, Carlos, né? No Orlando, que é então, empréstimo, né? o Antônio Carlos e o Júnior Urso estão jogando muito bem, chegaram muito Sim. bem. O Juan, lateral direito, que jogou na ponte, também está jogando muito bem. Talvez isso ajude a mudar. João Paulo acabou de chegar, ex-Botafogo, no Sounders. Né? Outro Ainda vai jogador se muito adaptar ainda, interessante. né? Mas já fez jogo de CONCACAF Champions que sobrou. Tem muita bola, muito Sim. inteligente. O O estilo dele, acho que Wilsinho vai. também. O Wilson é um veterano aqui, né? O Wilson, É. o Wilson é curioso porque ele não joga 90 minutos nunca. O Philadelphia Union ou põe ele para jogar 45 minutos, saca ele, põe outro brasileiro, Sérgio Santos, ou o contrário. Né? Sim. Começa com o Sérgio Santos e põe o Wilson. Pode reparar, parece que é proibido os dois se encontrarem no mesmo time. E aí tem outros também que são um pouco menos conhecidos aqui, né? Que é o Judson, o Weber no New York City. Então você vê que é uns caras que aqui no Brasil não tiveram tanto, né? Tanto espaço. O Atlanta também trouxe o Rossini, né, do Atlético Paranaense, né? É, Matheus Rossini, que é nesse perfil aí de jovem, né? Que ele ainda não engrenou, é, até porque o Atlanta, na minha visão, cometeu um erro gravíssimo. O Atlanta tem uma filosofia de galgar sul-americanos jovens. Aí tinha o Tata Martino, né? Faz todo sentido. Aí foi trazer o Frank de Boer, não tem nada a ver, são escolas é completamente outro. diferentes, tanto que ele caiu. É. E você acha que mais técnicos também podem migrar para a MLS também? Porque você vê, né, que tem o Schelotto que veio também do Boca, o Thierry Henry, né, que tentou fazer um trabalho ali na França e agora tem essa oportunidade, que também é outro que já conhece a liga, né, assim como o próprio Schelotto. Como está também essa migração dos técnicos também aqui? Então, de novo eu volto naquela discussão, porque eu não tenho Sim, uma resposta objetiva, mas são questões que eu gosto de levantar
quando a gente está falando aqui de MLS. Ontem, na final do MLS Back, nós tínhamos uma final sul-americana nos treinadores. O Savarese, venezuelano, campeão com o Timbers, e o Pareja, colombiano, vice-campeão com o Orlando City. Quando o Atlanta United ficou no mercado em busca de um treinador, quando demitiu o Frank de Boer, um jornalista aqui falou do Renato Gaúcho. Eu sei que isso virou notícia no Brasil, mas foi muito menos informação e muito mais um cara que olhou para o Brasil e falou, por que não Renato Gaúcho? Eu acho que não teria nada a ver. E não porque eu não acho o Renato bom treinador, mas acho que são filosofias completamente diferentes. Mas eu me perguntava, né, com amigos, por que não o Felipão? O Felipão tem cancha para isso. O Felipão fala inglês, porque eu acho que a barreira do idioma é importante. Prejudica, né? Sim. Porque se você parar para pensar, o Tata Martino, para a gente usar um sul-americano campeão, no Atlanta ele não falava inglês, mas o time inteiro basicamente era de hispanos, né? De quem falava língua espanhola. Então tudo bem. Mas o Felipão trabalhou no Chelsea, cara. O Felipão fala inglês, o Felipão se comunica em inglês. O Felipão podia ter uma comissão técnica aqui e teria capacidade. Eu achei que o Orlando ia buscar ele. Até pela identificação que o Orlando acabou ficando por ser um lugar em que você tem muitos brasileiros e por causa do Kaká. Mas a escolha do Pareja é muito bom. Esse técnico conhece muito aqui da MLS. Não sei, o Felipão no Atlanta, por que não? Eu não sei nem se é da vontade dele, tá? Eu tô fazendo aqui uma ilação. Mas eu gostaria de ver. Eu acho que caberia, sim. Até para ter essa tentativa dessa migração também dos próprios jogadores brasileiros, né, que você falou. O próprio Felipão poderia tentar ver, né, olhar algum talento, assim como o Tata fez, né? O Felipão poderia, por que não, fazer esse papel, né? E ele traria, né? Ele traria o que você falou. Ele traria jogadores, porque é diferente. Você vai para lá e você vai trabalhar com o Felipão. Aí o cara, coisa muda de figura. Cara, o Felipão foi para o Azerbaijão, não vai querer vir para os Estados Unidos, com todo respeito ao Azerbaijão. Sim, mas aí conta muito também a questão do país onde morar, então para ele ficaria mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Agora precisa ver se ele toparia. De novo, eu estou falando isso tudo em cima de uma por que não, sabe? Porque eu vejo ainda que ele tem mercado, sim, com certeza. Internacionalmente ele tem mercado. Sim. E o que você achou da MLS is Back? Do campeonato mesmo, da forma como a Liga tratou, né, toda essa questão aí da pandemia. No começo, aquela confusão lá com Dallas e com Nashville, que acabaram tendo que sair. Ficou, né, uma dúvida ali. Eu fiquei também meio apreensivo. Falei, será que era a hora mesmo? Mas depois engatamos. O que você achou da postura da Liga e do campeonato em si, da competitividade que foi? Eu diria que o torneio foi um sucesso. Sim, ponto. Partindo daí, para mim foi um sucesso. Acho que como estratégia de marketing foi fundamental, porque foi o primeiro esporte coletivo a voltar aqui nos Estados Unidos. Isso fez uma diferença brutal, porque o americano, que está acostumado a ver uma partida, ele não tinha esporte coletivo. Então, as audiências dos primeiros jogos, enquanto a NBA não voltava, foram 3, 4 vezes maiores do que a média da MLS no ano passado. Por quê? Porque era o que tinha para ver. Então, o cara que de repente ainda tinha, não sei se eu gosto de futebol, então eu acho que a sacada de fazer antes da NBA foi boa. Correram um risco grande. Eu fiquei com a mesma impressão que você teve, Igor. Porque assim, você chega na semana de estreia do campeonato, 2 times importantes saem do torneio, um deles já estava em Orlando, já estava dentro da chamada bolha. E sai, você fala, daqui a pouco seu terceiro vai acabar esse torneio. Os caras conseguiram contornar, sem querer, ajudou no formato, porque o formato estava meio esdrúxulo, você lembra? Tinha uma chave com 6, as outras com 4, tava uma coisa meio esquisita, aí saem 2, ficou todos os grupos com 4, parecia a Copa do Mundo. E ficaram até equilibrados, né, os grupos também, né? Exato, e aí o ponto fundamental, porque tudo isso, toda a embalagem, a gente sabe que o americano sabe fazer. O entretenimento, o show, a organização, o espetáculo. De novo, eu repito, eu tive lá 2 vezes, eu vi de perto, é uma coisa assim, o controle com a saúde. Isso eu não tinha dúvida que ia funcionar. Só que para mim, fundamental foi o seguinte, os jogos foram bons. Nós tivemos na primeira fase só 2-0. Eu estava em um deles, hein? Pé frio ou não? Que azar, hein? Que foi um jogo 9 horas da manhã. Aliás, os 2 0-0 que nós tivemos foram jogos 9 da manhã. Não é e reclamaram também, né? Reclamaram também do horário, do calor, né? Sob o ponto de vista de televisão, era curioso. Eles fizeram uma coisa legal, breakfast com soccer e tal.
Mas 9 da manhã em Orlando, meu amigo, é jogar com 40 graus na testa, tanto que eram 2 paradas técnicas por tempo. Mas você mexe Sim. muito com o organismo do cara, porque não é que ele jogou sempre às 9 da manhã, na última rodada ele jogou às 10 da noite. Então o cara tinha... Isso acho que foi um erro. Mas os jogos, voltando ao que eu estava dizendo, tecnicamente foram muito bons. Os times, muitos deles, alguns foram decepções totais, mas muitos compraram o campeonato, entenderam que era uma chance boa, então não foi um torneio amistoso. Foi, de fato, um campeonato que foi legal de ver. Afinal, ontem entregou, pelo menos na minha visão, nós transmitimos aqui na nossa rádio, para mim, a final entregou o que se imaginava. Então, você falou também dessas equipes que trataram esse campeonato como se fosse, né, a Copa do Mundo mesmo, porque o Orlando mesmo estava precisando tentar se firmar, né, e outras equipes também, o próprio Miami, se de repente tivesse feito uma campanha bacana, teria conseguido também, opa, cheguei, porque o pessoal do Miami ainda tá, né? Tá muito. Por Miami não foi legal e não seria legal, porque, pensa comigo, eles tinham feito 2 jogos na vida, né, 2 jogos oficiais. Um técnico que nunca trabalhou aqui e que está demorando para encaixar, para encontrar um jeito de jogar. Pro Orlando, aliás, eu vi o Rico Moreira, que faz parte lá do scouting do Orlando, um brasileiro que faz parte do scouting do Orlando, um cara que eu gosto muito de ouvir falando de MLS, porque conhece bem, faz esse garimpo. E eu assino embaixo o que ele escreveu. O Orlando ontem ganhou muito. Acho que o Orlando sai da competição com um técnico novo que encaixou. Os caras ficaram 45 dias juntos. Um time, lembrando, que jamais fez pós-temporada, jamais fez playoffs, chegou à final, jogava em casa, né, tinha um clima assim meio que de um favoritismo popular. E acho que esse ano vai muito bem. Até porque a Conferência Leste eu vejo nesse momento enfraquecida. O Toronto ainda não se encontrou, que para mim é o melhor time. O Philadelphia Union talvez seja com quem ele vai bater mais de frente, como foi. Né, como foi. Foi legal, né? Foi legal ver o Union. Legal. Né? O City Red Bulls, mais ou menos o Revolution que a gente acompanha aqui, perdeu o melhor jogador do time, que é o Carles Gil, com uma lesão grave. Sem ele o time é outro, é um meia de habilidade, tal. Sem ele é força só. Então eu acho que o Orlando tem tudo para fazer uma boa campanha e chegar pela primeira vez numa pós-temporada da MLS esse ano, sem dúvida nenhuma. Eu sou suspeito de falar do Flávio Augusto, né? É um cara que você comentou lá no começo da live, você comentou de ver o sucesso que o futebol estava fazendo entre o pessoal mais novo, né? Entre a criançada. O Flávio teve essa visão e eu, querendo ou não, chamou também, foi outro período que me chamou muita atenção na MLS, né? Quando eu comecei a acompanhar, quando ele traz o Kaká, que aí seria também, foi um boom ali para a MLS trazer o Kaká, mesmo em fim de carreira, mesmo talvez não esperando, mas mas o Kaká jogou, né? O Kaká jogou bem. Sim. Eu acho que o erro do Orlando foi os técnicos. O Orlando errou muito com o treinador. O último era uma aberração, com todo respeito ao profissional. Connor era um irlandês. Era uma aberração, assim. Esse técnico que chegou agora conhece aqui o futebol dos Estados Unidos, já tinha trabalhado aqui, não só na MLS, né, na USL, e ele é bom treinador, cara. Ele tá dando jeito no time. O Kaká era muito exército de um homem só. Hoje você tem o Nani, mas você tem um time bem estruturado por equilibrado, né? O menino que eles draftaram no ano passado começou a jogar bem, o Miller. Você tem uma defesa... Pereira. Os brasileiros encaixaram bem. O goleiro peruano também encaixou. Quer dizer, eu posso me enganar completamente, mas eu vejo essa temporada muito boa por Orlando, mesmo tendo perdido hoje. Acho que perder ontem, assim, se ganhasse ia ser demais, ia ser melhor. É claro que os caras queriam, mas eu acho que o Orlando é o time que melhor sai do torneio. Porque o Portland Timbers é esse time. É esse time mais experiente, é esse time que ontem jogou a final, já tendo jogado a final. Muitos caras que estavam em campo jogaram a final em 2015. É um time que sabe jogar a final. É um time muito mais experiente. É cascudo, né? Cascudo, exatamente. Claramente, ontem o Orlando estava nervoso. E o Portland estava jogando no erro.
mas eu acho que o Orlando é quem mais tem a ganhar com o torneio que acabou ontem. Ah, legal. E aí, para o restante agora da temporada, que inclusive já começa hoje, né, É com verdade. Dallas e Nashville, que são duas equipes que 9h30, estavam né? fora. É. E vão jogar dois jogos seguidos, praticamente, ali, né, para poder tentar É hoje e domingo. voltar o ritmo. Isso. E o que você espera aí para esse restante da temporada, que também que você acha que as equipes vão conseguir, né, dar essa jogada? Sinceramente, eu queria aguardar um pouco mais, porque tem um detalhe logístico aí, né? Não está muito claro Essa que é a ainda, por exemplo, preocupação. como vai funcionar com os times canadenses. Eles vão conseguir, provavelmente eles vão jogar aqui nos Estados Unidos. E isso, querendo ou não, tira força. Você tem times que Sim. são, como o Seattle, que eu já citei aqui nessa conversa, que são muito movidos pela torcida. Então, o Atlanta, jogos do Atlanta sempre lotados. Então, Que é o estádio maravilhoso deles, né? eu já não tenho tanta certeza que tecnicamente nós vamos ver tantos bons jogos como a gente viu no MLS Back. Eu sei que tem essa discussão e eu acho que eles deviam encontrar uma forma de manter o torneio. Encaixar de alguma maneira no calendário, como um torneio de pré-temporada, como um torneio de meio de temporada. Mas acho que todas as tentativas que a MLS já fez com jogo de estrela, esse ano era para ser Liga MX contra a MLS, né? O jogo foi Isso. cancelado por causa da Covid. Mas eu não sei, talvez usar um torneio no meio ali possa valer mais a pena, porque esse formato de Copa do Mundo, de mata-mata, para um campeonato que ainda está crescendo, que ainda precisa angariar nova audiência, eu acho que cabe mais do que uma liga longa, sem rebaixamento. Então, eu acho que eles vão tirar lições do que nós vimos em Orlando nesses últimos dias. Até porque o futebol ele segue, né, mais ou menos o mesmo padrão, né, do que são os outros esportes, né, de essa fase regular aí que é uma temporada longa, né, e aí depois que no mata-mata que você começa a separar os adultos dos meninos, né, que Seattle sempre chega, e eu acho que justamente é isso, no mata-mata é onde as coisas acontecem, né. E Fica a muda muito divisão o para torneio, eles. né? E muda muito o É outro torneio, né? torneio, sim. É outro torneio. Você vê o LAFC, que no ano passado jogou muita bola, né? E esse ano jogou bem de novo aqui no MLS Eu Back, mesmo sem o gostei, Vela. mesmo sem o Vela. É. Aliás, nós citamos medalhões, nós não falamos do Vela, né? O Vela é uma figura nessa pegada. Mas aí você vê, aí chegou, acabou perdendo para o Seattle na final de conferência. Então, sim, é o que você falou, são dois torneios completamente diferentes. Tanto que você tem prêmio e qualificação para quem é o melhor time da primeira fase, né? A Supporter Shield. E aí você tem Isso. a MLS Cup, que é a definição de quem é o campeão. Eu não estou dizendo que eu não gosto. Eu só estou dizendo que o exemplo que ficou do MLS Back é que esse torneio tiro curto, não foi exatamente curto, mas com jogos mata-mata, fase de grupos, eu acho que isso atraiu uma nova audiência, eu acho que eles deveriam se aproveitar disso. Sim, até porque são mais intensos também, né? Esses jogos que a MLS sempre tem de 4-3, 3-2, são jogos de muita intensidade, às vezes nem sempre o favorito ganha, né? Porque acontece, então fica uma lição mesmo, né, para eles, né? O gol ontem do zagueiro do Portland, oh meu Deus, me fugiu o nome agora. Primeiro gol dele com a camisa do Portland. Daqui a pouco eu vou lembrar. Foi típico gol de MLS, né? Bola ali no bololô. Bate e rebate. Bate e rebate, a bola só. Se bem que o Paris Saint-Germain agora há pouco classificou com um gol mais ou menos assim, né? Eu tava vendo outro dia essa história de preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum. Narro jogos da Premier League, da Série A, do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito da MLS, gosto muito da Liga MX, que foi uma liga que eu comecei também a me aproximar estando aqui por causa do DAZN. Mas eu lembro de um gol que a gente viu outro dia. Que gol foi? Do Manchester City. Foi no jogo contra o Real Madrid. Falha do Varane, que o Gabriel Jesus rouba a bola para o gol. Alguém tuitou e eu retuitei. Foi um americano que escreveu assim. Se isso acontece na MLS, é chacota. Mas aconteceu na Champions League. Quando acontece na MLS, só tem o americano que sabe jogar bola, olha que pelada, não sei o quê. Aí é o Real Madrid, é o Varane, não, veja, o Gabriel, o Guardiola, pressão, não sei o quê. É todo o jeito que a gente olha para as coisas.
É tudo do jeito que a gente olha para coisa. Tem pelada na MLS, assim como tem pelada na Champions League, assim como tem pelada no futebol brasileiro. Pô, o jogo do Portland na semifinal, o jogo do Portland na semifinal contra o Philadelphia, emoção até o fim. Foi um jogaço. Eu tava brincando porque tava no mesmo momento de Palmeiras e Corinthians, né? O primeiro jogo. Eu vi seu Twitter. E aí eu brinquei, falei, ó, o time verde merecia ganhar, mas o time branco apertou, o jogo tá bom demais. Aí eu coloquei Portland 2, Philadelphia 1, Philadelphia Union 1, né, fazendo uma brincadeira com as cores da camisa. Né? Eu não vi Palmeiras e Corinthians, mas eu vi todo mundo dizendo que foi uma porcaria. Aí eu falo, cara, dá uma chance pra MLS, tem muito jogo bom. Tem jogo ruim, claro que tem, o stand de jogo, mas tem muito jogo bom. Então, e você acha que passa também pela cobertura da imprensa? Né? Tudo bem, são jogos tardes, mas no Brasil também. Então... Mas, Igor, eu vejo isso como cabeça de televisão, como quem já viveu o lado da televisão na parte de coordenação. É vantagem, cara, porque você pode ter jogo ao vivo 10 da noite, você não vai bater com ninguém. Você pega um fim de semana, pensa numa grade aqui, né? Você tem um fim de semana que você tem jogos na Europa desde manhã, você passa pelo futebol brasileiro à tarde, você termina à noite com México e MLS. Se você incentivar, se você criar o hábito, como a ESPN faz, como o DAZN tem feito, eu acho que você vai também trazer mais gente. A Liga MX, no ano passado, cresceu muito em audiência também, porque o DAZN fazia sempre o jogo do sábado à noite. Sempre o jogo do sábado à noite. A final que nós transmitimos, que foi o título do Monterrey sobre o América, foi no dia 29 de dezembro, já não tinha mais futebol rolando, então deu uma grande audiência. Então acho que é só uma questão de saber vender. Você tem o direito na mão, vende direito ele. Vende, né? Empacota bem. Porque a gente acompanhou na primeira fase lá, a ESPN transmitindo alguns jogos em inglês, inclusive, não tinha nenhum comentário em português. Aconteceu isso já, né? E aí você fica, poxa, quem gosta mesmo que vai assistir, né? Exato. Quando você dá um tratamento, você acompanha. E eu não sei dizer, eu não tenho acesso a números, mas eu tenho a impressão que os números do MLS SBEC não foram apenas bons aqui para os americanos. Até pela frequência de jogos que a ESPN e a DAZN estavam dividindo aí no Brasil, e pela sequência de jogos, eu acredito que estava dando resultado, mas é um palpite, né? Sim. E assim, ó, o americano, você sabe que, como eu te falei, né, ele tem um padrão, às vezes, para seguir, né, em todos os esportes. No futebol, tentou lá no começo lá da MLS o shootout, né, porque não gostava de jogo empatado, então tinha algumas coisas que o relógio em cronômetro em contagem regressiva também, né? E tem coisas que pro futebol não encaixa. Futebol é um esporte à parte. O que você acha da questão do teto salarial? Tem o fair play financeiro, tal, né, da FIFA, mas o teto salarial, você acha que se adaptasse alguma coisa ali, tentasse aumentar um pouquinho, poderia também tentar trazer mais jogadores de alto nível para a liga? É diferente porque é cultural isso, né? É engraçado que o torcedor aqui, seja o torcedor da NBA, da NFL, do beisebol, ele aprende a trabalhar com o número. Eu acho que isso diz muito sobre o que é os Estados Unidos, né? O país mais capitalista do mundo, o criador do capitalismo praticamente, né? Porque até o torcedor trabalha com planilha. Não, mas se a gente vendesse aqui, quando você joga fantasy aqui, que acho que é uma imersão legal, né? Que eu fiz quando cheguei, de futebol americano, como eu te falei que eu gosto muito, você começa também a saber trabalhar com teto, que é um pouco também do fantasy futebol, também para as ligas de futebol, né? Então eu vejo isso muito cultural. Eu não vejo isso como impeditivo. Talvez isso poderia melhorar. Eu acho que, para mim, o ponto que talvez possa aumentar a competitividade, ainda que eu entenda o motivo, seria acesso e rebaixamento. Isso não vai entrar nunca na cabeça deles. Porque na cabeça deles é o seguinte: se esse controle remoto aqui é de uma empresa que está colocando $1 bilhão num time, não existe na cabeça deles que você vai desvalorizar essa marca colocando ela numa subcategoria. Porque é assim que ele imagina. É assim que ele imagina. Você tem a MLS, se você criar a primeira, segunda, terceira divisão, porque aqui a gente divide o futebol
em divisões, mas essa formalização não existe. É a gente Sim. mais ou menos, USL, USL 2, aí as ligas de quarta divisão, você tem mais ou menos a pirâmide. Mas ela é uma convenção, isso não é algo oficial, porque até você não tem acesso e descenso. Uhum. Então, assim, não querendo ficar muito em cima do muro, mas eu digo o seguinte, você aumentaria a competitividade se você desse para a segunda divisão uma importância de que o time vai subir e, ao mesmo tempo, o perigo para o time de cima que ele vai cair. Mas eu não acredito que isso vai ocorrer, porque o americano não entende. Você vai desvalorizar o meu produto porque você está indo para 2, você está caindo, você está indo de 1 para 2. Isso é muito simbólico para eles. Então eu entendo, mas eu não sei se isso não melhoraria. Igual a gente falou, na questão do futebol especificamente falando, seria, né, é o que move, né? Às vezes muito time, essa emoção de brigar para não cair, para subir, o acesso. Mas eles falam muito da questão também da diferença do orçamento, da marca. Aí tem na 2 tem alguns times que são filiados a franquias da MLS, aí acaba misturando. Naquele processo que a gente estava falando das academias, né? Que agora tem um investimento obrigatório, eles acabam montando times para como se fossem times que não chega a ser nenhuma novidade, a gente já viu isso no Brasil, na Europa, que você tem times como se fossem aspirantes, né, para você dar rodagem para o elenco e de repente você ir puxando um outro jogador. Então tem isso também, você acabaria criando um conflito. Eu só joguei essa polêmica porque eu sei que é uma discussão, mas sinceramente eu não acredito. Tanto não vai acontecer que a Liga MX, que se aproximou demais da MLS, veja, futebol mexicano, cultura latina, cultura como a nossa, mexicano ama o futebol tanto quanto, e ó, mais uma polêmica, ou mais que o brasileiro, hein? Tanto quanto ou mais que o brasileiro, né? Mas como é que diz aquele meme? A gente não está preparado para essa discussão. Você não está preparado para essa verdade. discussão. Os caras conseguiram convencer o México a não ter rebaixamento. Não vai ter, não é pelo Covid, não. Antes do coronavírus, os caras determinaram que não ia ter rebaixamento. O que para o México é uma quebra de paradigma enorme, porque a segunda divisão é uma segunda divisão forte de times que querem brigar para subir. Aí se você fala assim, pô, os caras mudaram. Mas se você olhar bem a regra que a Federação Mexicana de Futebol tinha, o time para cair, cara, tinha que ser assim, uma conjuntura, porque assim, você tem 2 campeonatos, apertura e clausura. Na verdade, pelo calendário é até invertido, clausura e apertura, né? Primeiro semestre, segundo semestre. Aí o time, ele tem um coeficiente das últimas 3 temporadas com os resultados e só assim para ele cair. Mas olha o que é mais maluco. Existe uma regra no futebol mexicano. Nós estamos na página, você que está chegando agora, Soccer FC MLS, tá? Mas nós estamos falando de Liga MX porque elas estão parecidas. Você vai achar que você tá maluco aí. Juro que eu vou voltar pro tema, Igor. Mas é porque quando eu aprendi, quando eu fui estudar, conhecer e transmitir, eu fui vendo as particularidades. O Campeonato Mexicano tem uma regra que se o seu time cair, você pode comprar permanência na primeira divisão. Você paga uma grana e fica. Então, acabou o rebaixamento no México. Na verdade, quase não tinha, né? Quase não tinha, porque você podia pagar para ficar na primeira divisão. Aí não funciona mesmo. E a questão, a gente fica sempre perguntando, projetando novas estrelas que poderiam vir, né? Hoje, você falou do Vela, Chicharito, recém-chegado aí também, que é hoje o grande nome do Los Angeles Galaxy, né? E a gente fica pensando, se um Cristiano Ronaldo ou um Messi migrasse na MLS, o negócio ia ficar então, bem, hein? Olha que loucura, assim, claro. Mas eu acho que entraria naquela categoria do cara que vem para cá para encerrar a carreira. Eu não sei se isso tecnicamente é bom. Em termos de atração, de audiência, nenhuma dúvida, você vai querer ver. Eu acho mais fácil dos dois que você citou, o Cristiano. Porque também. Eu li há uns 3 meses uma matéria de um amigo meu lá que escreve para o Gol.com, Bruno Andrade, cracaço lá em Portugal. É o cara que cravou o Jorge Jesus no Flamengo e depois o Jorge Jesus voltando para Portugal. Só para dar o contexto de quem é. Ele escreveu uma matéria, ele é um brasileiro radicado em Lisboa. Ele escreveu uma matéria dizendo que o Cristiano Ronaldo tem como plano de carreira Hollywood. Isso é o plano de carreira dele.
Então eu acho que em algum momento ele vai vir aqui. Ele vai vir para cá. Né, o Messi eu não imagino. O Messi Agora, acho que é mais difícil mesmo. Eu acho. Né, você consegue imaginar o Messi em outro lugar que não Barcelona? É louco? Não. Né? O pessoal falando agora dele na Inter e tal, mas eu acho que vai estar tudo certo para ele continuar no Barça. Não sei. Ele tá bravo, mas, bom, o que eu ia dizer é o seguinte, vamos voltar para o Inter Miami. De novo na discussão do designated player. Quem vai ser o cara do Inter Miami? Sim. Eu achava que o Inter Miami ia trazer um cara para vender ingresso, para fazer com que a comunidade latina do sul da Flórida, que é enorme, comprasse ingresso para ver o jogo. Esse cara não é o Matuidi, que é o que tudo indica, tá vindo da Juventus. Isso. Bom jogador, mas é um cara para arrumar time. Né? Aí você fica naquela coisa. Você quer vender ingresso ou você quer arrumar time? O Matuidi vai sobrar aqui no meio campo, com o estilo de jogo aqui de intensidade, ele fazendo área a área, ele vai voar. Ele vai voar, sobrar. não tenho dúvida nenhuma. Mas não é o cara para você vender ingresso. Teve um papo um pouco tempo atrás, 1 mês, 2 meses, do Falcão Garcia. Já acho interessante. Ainda que esteja numa fase também já de declínio de carreira, o Falcão está saindo do Galatasaray, acho que venderia ingresso. Só para dar um exemplo, eu cobri Colômbia e Brasil aqui em Miami. Colômbia e Brasil e Miami tinha mais colombiano que brasileiro no Hard Rock Stadium. Então, se o Falcão vier para cá, aí você vende ingresso. Aí vazou a notícia de que o Inter Miami teve uma negativa do Mário Götze, do alemão, autor do gol do título em 2014 no Maracanã. Qual? De novo, no Inter Miami. De novo. Não vai vender ingresso. Ó, o Sérgio Manuel com a gente, falando em craque. Sérgio Manuel, radicado aqui nos Estados Unidos, cracaço. Saudade, hein? Você jogou muita bola, cara. Entrou também o Edu Afonso, acabei de ver aí também, Edu Afonso da ESPN. Outro craque. Nossa. Você falou também de alguns jogadores, e principalmente o Inter Miami é o que mais, né, ventila, né, nome de jogador. Um tempo atrás também falaram até do Suárez, do James Rodrigues, que seriam legais, mas aí precisa ver os valores, né? O que vai fazer para trazer esses caras? Né? Eu acho que tem uma bala. Tem uma bala pronta para isso. Eu acho que o Beckham, talvez não na primeira temporada, talvez porque é um processo, né? Você não pega um time. O Atlanta fez isso. O Atlanta é muito ponto fora da curva. Né? O Atlanta conseguiu montar um time e rapidamente ser campeão. Eu acho que tem uma construção. Eles trouxeram o Rodolfo Pizarro, que para o mexicano é um jogador interessante, porque ele é um cara jovem, é um cara campeão com o Monterrey, o técnico conhece ele, né? Ele é um cara midiático, ele comemora fazendo o sorriso do Coringa, já fez gol. Já tem o Inter Miami tem 3 gols na vida, 2 foram do Pizarro. Ele é bom jogador, mas eu acho que ele é muito limitado à comunidade mexicana. Diferente de um Falcão, diferente desses nomes que você falou, Suárez. Teve um papo de Davi Silva, né? Saindo do City, mas também parece que ele está indo para Lazio. Eu ainda acho que falta esse cara para vender o ingresso. E esse cara seria perfeitamente o Falcão Garcia, na minha visão. Esse cara seria o Beckham se entrasse em campo também, né? Vestir o uniforme e colocar para jogar. É ele. É curioso, né, que, por exemplo, na loja do Inter Miami você compra a camisa, tem a número 23 Beckham, né? Ele é o time dele. Demais. Claro, é o time dele. E o que você acha aí? Você viu a pergunta? Do Higuaín, né? O irmão dele jogou muita bola aqui, né? Ainda joga, aliás. O irmão dele foi muito tempo do Columbus Crew, o irmão dele é o Federico Higuaín, né? Ele tá falando aqui é o meu amigo Rodrigo Borges. Ele tá falando do Gonçalo. Né? Isso, tá na Juventus, né? Tá... Eu acho que faria muitos gols e venderia camisa e venderia ingresso. Porque tava com o papo dele no River, né? Tava com o papo que o River queria ele, se talvez viesse pra cá, seria bacana. Aqui pagaria mais. O irmão dele é uma sumidade, cara. Eu tava no jogo, ele acabou de chegar no DC United, acabou de chegar. Ele foi muito tempo no Columbus Crew. E aí ele tava no banco aquecendo bem na minha frente, né? A gente ficava numa posição, todo mundo separadinho e tal. Eram umas tendas brancas na transmissão, não sei se você via. E o aquecimento dos caras era na minha frente. Primeiro que assim, o cara quando levantou para aquecimento,
os funcionários da MLS, os fotógrafos, os caras olham diferente para ele. É impressionante. Aí ele entrou no jogo, fez o gol. Ele entrou no jogo e fez o gol porque... Foi o gol da cavadinha ou não? Não, foi um presente do zagueiro. O zagueiro devolveu, deu a bola para ele de graça. Sim, o zagueiro do Revolution. Porque é isso que eu tava falando. Todo esse respeito que eu vi ali, todo mundo, né, cumprimentando ele. Opa, e ele assim, ele é super simpático. Os zagueiros do Revolution igualzinhos, que falaram, oh meu Deus, é o Higuaín, toque a bola. Vai entregar. O Revolution vencia o jogo por 1-0, deu a bola e aí tomou um empate. O zagueiro Delameia aqui do Revolution deu uma entregada monstro. Imagine o irmão, então. Se o irmão vai, esse cara tem de tapete vermelho. Ele tem muita história aqui, cara. Uma coisa... Acho que seria legal, né? Falando em irmãos, tem os irmãos Tiará, né? Que jogaram... É verdade. Só jogou o Diego, né? Que é o bom. Aliás, pro torcedor do Atlético, o Ime Tiará que foi aí não era o bom era o Diego. Mandaram errado, né? Volante de chegada, marcador. Tá? Ele me lembra... Ele dá muita intensidade. Guardadas as devidas proporções, ele me lembra o Arouca no auge. Pô, tá em Verdade. toda, chega para atacar, para chutar, defender, cobertura. Se eu não me engano, ele é o segundo jogador que mais atuou com a camisa do Timbers na história. E teve os irmãos do Santos também, né, no Galaxy, né? Verdade, Jonathan e Giovanni. Né? Agora só tá o Jonathan, né? O Giovanni voltou pro América. O América, né? É verdade. O que você acha que acontece com o Galaxy, hein, cara? Você acha que tá ficando para trás? Você acha que precisa de uma reformulação no elenco? Porque é um time que, querendo ou não, quando fala em MLS, falam em Galaxy, né? Muita também tradição, pelas conquistas, né? Muita tradição. Pela conquista que teve. Muita tradição. O Ibra agora, né? Agora também o Ibra... Eu acho que eles estão sendo ultrapassados pelo LAFC no quesito futebol, tecnicamente falando. O LAFC jogou mais bola. Ano passado eu tive a chance de narrar o El Tráfico, né, que era o clássico entre eles. Jogaço. Ibra e Vela jogaram demais. O Ibra marcou... Os dois, né? Bom, o Ibra foi um dos jogos mais legais que eu narrei. Foi um jogaço. Foi do playoff? Não, temporada regular. Tá. 3-2. O LAFC sai na frente 2-0, 2 gols do Vela. O Ibra faz 3 gols. Sendo um deles de cobertura de fora da área. Golaço. Sim. Golaço. Uhum. Eu acho que a contratação do Chicharito, cara, o Chicharito, cara, vou dizer uma coisa pra você. Tem um amigo, grande amigo, comentarista de futebol, foi técnico de basquete há muito tempo, o Zé Boquinha, que ele cunhou nos nossos tempos de ESPN, ele cunhou a seguinte frase: boi cansado. Que é o jogador que já tá com preguiça, não aguenta mais jogar bola. O Chicharito hoje, globalmente, é um grande boi cansado. Primeiro que ele chegou aqui na MLS meio que dizendo que é meio fim de carreira mesmo, ao invés de valorizar. Então eu acho que a saída do Ibra foi ruim, obviamente. Ainda que o Ibra, não sei se no saldo fosse completamente positivo, o Ibra não jogava em gramado sintético, escolhia o jogo que ia jogar, então também, né? Só que o cara entrava em campo, sobrava. Entregava, então, né? Mas não sei se o Chicharito é uma boa não pro Galaxy. Eu acho que eles estão passando por esse processo de reformulação. Legal. Bom, estamos aí com 53 minutos, né? Daqui a pouco a gente vai encerrar. E a Copa do Mundo, cara? Projetando aí 2026, o que ela pode trazer aí para a MLS, né? Esses 6 anos aí que tem. E até questão de estrutura, estádio, né? Que com certeza o americano ele se prepara muito bem. E falando do futebol mesmo, né? Dentro das 4 linhas, o que a Copa pode trazer aí de produtividade para o futebol dos Estados Unidos? A gente não pode tirar dessa equação a pandemia, né? Eu digo assim, eu quero crer que daqui a 6 anos a gente não vai mais falar de coronavírus, né? Quero crer que isso vai ter ficado para trás, então vamos partir desse princípio otimista. Do ponto de vista de estrutura, pouco antes do coronavírus, a gente estava começando, o 2020 seria muito importante para o começo
das candidaturas das cidades, porque agora começa uma briga, uma disputa interna de cidades que querem receber a Copa do Mundo, seja com novos estádios ou seja com a sua estrutura atual. Então, Orlando, por exemplo, é uma dessas cidades. A Flórida é um estado muito grande e eu apostaria que a Flórida vai ter mais de uma sede, né? E Orlando pode ser uma dessas. Primeiro porque tem um dos melhores aeroportos dos Estados Unidos, isso é importante, né? E também porque está se preparando para isso. Boston e o estado de Massachusetts, onde eu estou nesse momento, também é um candidato. Tem um grandíssimo estádio que é o Gillette Stadium, né? Grandíssimo, literalmente, também tem um bom aeroporto. Mas, voltando, a gente estava vivendo exatamente o período de começar as candidaturas, tudo paralisado com a questão do corona. Acho que isso vai ter um pequeno atraso, mas assim, em termos de infraestrutura, é chover no molhado e dizer que o americano, se quiser trazer agora a Copa do Mundo para cá, dá para fazer amanhã. Ele acabou de provar. A NBA, estava assistindo aqui o jogo, está provando, está todo mundo dentro do mesmo complexo, né? Sim. Amanhã você pode ter Vegas também como um complexo de hotel e de arenas, né? Então, até agora com a chegada dos Raiders lá, né? O time da NFL. Então, assim, estrutura eu acho que é a parte mais fácil. Logística, idem. Tecnicamente falando, o ex-presidente da federação da US Soccer, que inclusive saiu por um escândalo aí, Carlos, me fugiu o nome, mas Carlos é o primeiro nome dele, ex-presidente da US Soccer. Eu estou olhando aqui para o meu companheiro Lombardi Júnior para ver se ele sopra para mim, né? Mas tudo bem. Enfim, o ex-presidente da US Soccer, ele colocou uma meta. Nós vamos chegar em 2026 competitivo. Aí você fala, competitivo o que é? Brigando pelo título. Eu acho uma meta ousada. Mas eu não duvido e eu respeito o jeito americano, um país que tem seríssimos problemas, mas se tem uma coisa que eu admiro é o jeito do americano de criar meta. Meta, sim, objetivo e como é que nós vamos chegar nele. De atingir. Eu acho que é demais. Eu acho que é demais. Mas passando pelo Pulisic, por essa renovação que nós falamos lá no começo, o processo e o trabalho está sendo feito para ter um time muito bom daqui a 6 anos. Ah, bacana. Carlos Cordeiro. Ah, legal. Boa. Pô, Conrado, já tá chegando aí no finalzinho, então, 57 minutos. Bom, ficou um gostinho de... Então. Mas ficou um gostinho de quero mais. A gente pode tentar marcar uma próxima aí, porque tinha outros assuntos aí para falar, tinha a expansão, né, que tá... das novas franquias que vão migrar para a MLS, como que a MLS pode crescer, né, claro, de repente se tornar uma top 5 aí nas principais ligas, enfim. Não, e a gente pode marcar esse papo, deixa transcorrer um pouco da temporada regular, até para a gente ter uma ideia de como vai ser essa temporada regular, mas fico à sua disposição, adorei o papo assim de altíssimo nível, muito bom falar de MLS, obrigado pelo convite, a forma como você me colocou, não me julgo um especialista, me coloco como uma pessoa que está tentando aprender, que está tentando conhecer mais e para quem sabe daqui a 6 anos tá num outro momento, numa outra posição. Mas eu gosto, eu sou curioso, estou me apaixonando cada vez mais. Então, Igor, assim, obrigado para todo mundo que acompanhou, para quem segue a tua página, eu já estou seguindo também. Obrigado. Vou continuar se falando sem dúvida nenhuma. Não, obrigado, que eu te falei, te agradecer aí pela sua generosidade do seu tempo, agradecer pela sua disponibilidade, agradecer o Pretzel, que intermediou aí, foi meu professor lá na faculdade que eu fiz com ele lá. Então, te agradecer mais uma vez e vamos marcar, sim, uma próxima, né? Te agradeço mais uma vez e tem o nosso canal no YouTube também, né? O Soccer FC, a gente está começando a colocar algumas coisas lá, vou colocar essa entrevista lá também. E é isso, cara, te agradecer mais uma vez e que a gente torce para que a MLS consiga alcançar, né, novos patamares aí. Você já tem meu contato, já sabe onde me encontrar, é só chamar. Para quem está aqui e não me segue, é Conca, com K, C-O-N-K-A. @Conca, tanto aqui quanto no Twitter. Obrigado, Igor. Beleza. Um abraço. Tudo de bom, viu? Fica com Valeu, Deus. gente. Tchau. Até mais.